Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. Assinala-se um ano desde que o apagão que desligou o país durante várias horas fez moça. O Parlamento discutiu hoje o relatório do Grupo de Trabalho, curiosamente, também no dia em que o Governo apresenta o Plano de Recuperação e Resiliência, versão portuguesa, para recuperar os territórios afetados pelas tempestades. O país procura ser mais resiliente e hoje recebemos no Sofá do Parlamento o deputado do PSD, Paulo Muniz, fez este diagnóstico sobre o apagão no Grupo de Trabalho, dedicado a este evento que aconteceu a 28 de abril do ano passado. Bem-vindo, Paulo Muniz. O relatório utiliza várias vezes a palavra fragilidade. O país não estava minimamente preparado para um evento deste tipo? Nós identificamos um conjunto de fragilidades, como estão no relatório, para aferir a consequência e o impacto transversalmente que a ausência prolongada de energia elétrica teve e tem no país. E repare-se, nós centramos no apagão porque foi, digamos, a causa para uma ausência prolongada de energia elétrica. Mas uma ausência prolongada pode ser por um temporal, por um evento climático extremo e, portanto, não tem que ser necessariamente por razões do sistema elétrico. E o que nós quisemos enfatizar foi, desde as telecomunicações àquilo que é a capacidade dos hospitais e das infraestruturas críticas poderem responder prolongadamente a uma ausência de rede elétrica pública. Aquilo que foi o impacto, por exemplo, nos supermercados, nas farmácias, em sectores que são considerados absolutamente vitais e que, na ausência de energia elétrica, muitos deles, pura e simplesmente, estiveram fechados ou, se estavam abertos, estavam muito limitados na sua capacidade de resposta às pessoas. E esta circunstância foi evidenciada ou foi posta a nu, se quiser, porque foi o apagão, mas se fosse uma ausência prolongada de energia elétrica por outra razão, porventura o cenário era idêntico. E nós identificamos... Queria perguntar que é a questão de, uns meses depois, se as tempestades vieram provar que a rede elétrica tinha realmente essa falta de resiliência. A rede elétrica, mas não é só a rede elétrica. Este relatório, uma das vantagens que do nosso ponto de vista ele tem, é uma análise transversal a vários sectores de qual é o impacto que a ausência prolongada de energia elétrica tem. Porque, de facto, o sistema elétrico nacional foi muito afetado nos eventos de 28 de janeiro na zona centro do país, mas, na verdade, há um nível de preparação em muitos sectores que é inexistente e nós alertamos para isso nas 27 recomendações que fazemos. Por exemplo, olhe, a rede de segurança e emergência do Ciresp verificou-se que ficou muito limitada porque muitas das 550 estações de cobertura ficaram sem energia e deixaram de funcionar interligadas na rede. Por exemplo, as próprias redes móveis dos operadores de telecomunicações, os telemóveis, ao fim de algumas horas, houve também uma forte perturbação por ausência da capacidade de autonomamente poderem ter baterias ou grupos de emergência para assegurar o funcionamento. Portanto, aquilo que nós identificamos, estas fragilidades que o Miguel e bem disse que nós identificamos, fizemos também com o objetivo de, nas recomendações, poder ter uma linha coerente de atuação nos diversos sectores para resolver estas fragilidades. Porque falou aí no Ciresp, eu tinha aqui uma pergunta sobre essa matéria. O Ciresp ainda é uma solução com futuro ou já se provou que não serve para momentos de crise? O que nós apontamos no relatório é preciso separar. O Ciresp é uma infraestrutura de telecomunicações de emergência, segurança e críticas, e nós exortamos no nosso relatório a que se faça uma, mudança estrutural nas suas infraestruturas de energia elétrica, naquilo que possam ser infraestruturas de segurança das torres que suportam as infraestruturas do Ciresp. Ou seja, tem que se olhar para aquela estrutura e para aquela rede de alto a baixo e olhar para ela
e retirar os ensinamentos das fragilidades que ela própria exibiu e que não são aceitáveis numa rede que deve ser a última a colapsar, porque a função dela é exatamente responder em momentos críticos e de elevado stress em matéria de acontecimentos. Refere também no relatório a questão da necessidade da análise dos danos, que falta uma análise mais global dos danos que foram provocados por causa do apagão. Perguntava-lhe primeiro se, depois dessa análise, Portugal tem condições para pedir compensações e a quem, neste caso, se é a Espanha, por exemplo. Bem, em primeiro lugar, é fundamental conhecer os danos em rigor. Nós só temos uma indicação da AIP que estima em 2 mil milhões de euros o impacto empresarial, se quiser, do apagão, mas isso é fundamental fazer-se uma contabilidade global e com alguma fiabilidade. Quanto à questão das indemnizações, temos que começar por aguardar a tipificação que a ERSE, a entidade reguladora do sector energético, vai fazer do evento, porque só com esta tipificação é que se poderá seguir o tratamento em sede de disputa extra-contratual elétrica de eventuais pedidos de indemnização e, portanto, até a decisão de tipificação da ERSE não é possível nós adiantarmos nada em relação a como deve ser tratado ou como devem ser tratadas as matérias de indemnizações. Depois do apagão, o Governo criou um centro de coordenação que terá funcionado já na questão das tempestades. A oposição diz que não existiram efeitos visíveis dessa coordenação. O sistema foi construído com lacunas ou traz vantagens daquilo que foi a vossa análise? Traz muitas vantagens, porque permite a articulação muito fina e muito conhecida a priori, que é fundamental para a reação em situações de stress e de emergência, e aliás já no 28 de janeiro, naquilo que foram os eventos muito impactantes da região centro, esta estrutura já mostrou grande parte da sua capacidade de resposta e, portanto, eu não concordo de maneira nenhuma com esta avaliação que foi feita. O relatório aponta algumas lacunas na comunicação também do Governo com o país. O Executivo percebeu-se tarde demais da dimensão dos impactos do apagão? Não. Nós não falamos nas falhas de comunicação, não é deste ponto de vista, até porque nós temos a fita de tempo, desde o evento até à primeira reunião do Conselho de Ministros Extraordinários, são cerca de 50 minutos, portanto, aí nós, objetivamente e com uma fita de tempo concreta e do que se passou, não temos qualquer dúvida que o Governo respondeu rapidamente e de forma correta. O que nós exortamos é que essa parte aí vai ter a concordância dos restantes grupos parlamentares, deixe-me perguntar. Enquanto não chegarmos à fase da votação final, eu não lhe consigo responder, Miguel. O que nós dizemos é que os mecanismos de comunicação, ou seja, quando há um evento desta natureza, para dar informações às pessoas que as tranquilizam, informações de como elas devem poder responder a dificuldades que possam ter num cenário de crise, esta relação com as populações é que nós dissemos e dizemos que, para além das redes móveis, dos SMS, das difusões de mensagens, é preciso olhar para outros mecanismos que já estão disponíveis, como o cell broadcast, como seja a utilização de forma concertada de rádios locais, talvez de uma forma mais sistematizada, usando todos os canais que já conhecemos para fazer chegar às pessoas mensagens de alerta, mensagens de precaução e também mensagens de tranquilização, porque muitas vezes nesses momentos é muito importante combater a desinformação e isso só se faz com uma informação que chega às pessoas e chega de forma fiável. Portanto, o que pode existir a melhorar é a questão de infraestruturas ou de estruturas de comunicação e não tanto uma questão de estratégia, como aconteceu. Exatamente. O Governo apresentou um pacote anti-apagão poucos meses depois do evento, com 31 medidas. O PS ontem disse que nenhuma foi ainda aplicada. Esta resposta inicial foi apenas para ocupar o espaço mediático e tarde em ir para o terreno? Não, de tudo, eu não concordo com a apreciação do PS, já foram muitas que foram implementadas, outras estão em curso, aliás, basta ouvir as declarações da Sra. Ministra Graça Carvalho aqui no Parlamento, salvo erro, na quinta-feira última, onde ela explicou exatamente as medidas e o ponto de situação que estão em curso, portanto, isto é uma leitura enviesada do Partido Socialista. Pegando na Ministra do Ambiente, e estamos a gravar antes da apresentação do PTRR, vai ser apresentado esta tarde por parte do Governo, mas Maria da Graça Carvalho diz que uma das grandes apostas vai ser a questão dos sistemas de backup, das infraestruturas críticas, que o relatório também aponta. O país não tinha noção das lacunas que tinha nesta matéria, da falta de capacidade de redundância? Eu penso que não tinha, aliás, o facto de que não tinha
é que nós vimos infraestruturas que são das prioritárias, das mais prioritárias, como os hospitais, com muitas dificuldades, algumas delas em matéria de manterem os grupos de emergência em funcionamento por longo período de tempo, e as próprias comunicações. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, quando veio ao grupo de trabalho, um dos aspectos que mais salientou foi a dificuldade em matéria de comunicações entre digamos, a direção executiva e os vários elementos da rede, os vários hospitais, por dificuldade nas comunicações do próprio Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, são matérias que claramente têm que merecer uma melhoria. E mais do que uma melhoria, aquilo que também nós exortamos no nosso relatório são os testes frequentes e aquilo que é o modo de rotina com que se deve utilizar estes mecanismos. Porque só utilizando rotinadamente é que se pode, na hora da emergência e da dificuldade, garantir que eles não falham. Não parece um bocadinho, agora de um ponto de vista mais macro, ou mais político, se quiser chamar, não parece um bocadinho desperdício estarmos a chegar ao fim de um PRR europeu, que era uma bazuca que traria grandes reformas ao país, e agora estarmos a lançar um PTRR que vai obrigar a um esforço do Orçamento Nacional maior? Como sabe, o PRR endereçou um conjunto de áreas que foram pré-definidas e que estavam em andamento. A verdade é que nós temos uma dinâmica de enquadramento internacional, económico, e do próprio estágio de desenvolvimento que se altera de dia para dia. Há 2, 3 meses antes da guerra entre o Irão e os Estados Unidos, esse impasse que nós estamos, ninguém fazia prever, por exemplo, as dificuldades que, do ponto de vista da economia, naturalmente iriam advir desta circunstância. O mundo está a mudar uma dinâmica tão grande que nos obriga a adaptar e antecipar reformas estruturais e investimentos que, se calhar, noutro cenário, poderiam ser mais espaçados. E, de facto, este pacote, o PTRR, pretende preparar o país com esta rapidez e com esta janela temporal, e não foi, digamos, desenquadrado do que aconteceu na região centro. A região centro vai precisar de um grande investimento, e se o estamos a fazer, que o façamos já pensando no futuro e com uma capacidade que nós, em muitas áreas, manifestamente não tínhamos. Não há aqui uma tentativa do Governo de dar um novo ímpeto à governação com este PTRR, transformar uma espécie de segundo programa do Executivo para dar aqui um novo ímpeto? Não, de todo em todo. Repare, este é um governo transformador, e como governo transformador que é, para fazer as transformações que são necessárias, e muitas delas são infraestruturais, precisa naturalmente de recursos, e foi constatado que estes recursos agora são essenciais para dar este salto, para preparar o país em matéria de competitividade. Nós não podemos, no quadro daquilo que se está a passar à nossa volta, quer na Europa, quer num âmbito mais alargado mundial, nós não temos tempo para esperar, nós temos que fazer já aquilo que são as nossas transformações estruturais e infraestruturais para nos prepararmos para um embate de um novo mundo em termos de ordem mundial, que em breve vai surgir quando houver o final da guerra da Ucrânia, quando houver estabilização e a reorganização da nova ordem mundial, e nós temos pouco tempo para nos prepararmos. Todo esse momento é importante. E assim sendo, não há aqui o risco também de que este PTRR, surgindo agora, surja já desatualizado, tendo em conta todos os impactos desses conflitos globais? Não, repare, as questões infraestruturais, como essa, por exemplo, das energias de emergência e outras de preparação e de resiliência, são sempre base, digamos, se quiser, da resiliência mais global do país. E, portanto, elas não estão muito ligadas a esta mudança do enquadramento que nos está a acontecer. Agora, há outras áreas, como as medidas e as ações que concorrem diretamente para a competitividade, e essas nós temos que as ir afinando e ir implementando, naturalmente, na dinâmica. Dou-lhe o exemplo da inteligência artificial, tem uma mudança todos os dias, e, naturalmente, aquilo que venham a ser os investimentos programados e as apostas nessas áreas têm em conta esta dinâmica muito elevada para se adaptar, como é óbvio. Paulo Muniz, nós estamos já aqui a chegar ao fim. O Paulo Muniz é deputado eleito pelos Açores. Tem existido aqui uma contenda entre as regiões autónomas e o Governo Nacional com a questão do subsídio social de mobilidade. Também pondera, por exemplo, passar a deputado independente, caso esse braço de ferro não se resolva? Não, Miguel, hoje nós temos um tema fundamental, que é o apagão. Não hão de faltar oportunidades para falarmos na especialidade
desses outros temas que também são muito interessantes, mas hoje não quero roubar o foco do apagão e vamos manter-nos no apagão e nas mudanças estruturais e infraestruturais do país. E o Paulo Muniz mantém-se bem dentro do PSD e contente com o desempenho do PSD da cidade? Eu estou sempre ao lado daquilo que são as melhores decisões para o país, e as decisões para o país, obviamente, têm que ter em conta também as decisões dos Açores, neste caso, e a minha batalha diária é sempre na defesa também dos Açores, porque defendendo os Açores estou a defender o país. Pede a palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Só uma última pergunta, nós temos aqui sempre um último momento que chamamos defesa da honra. Tivemos recentemente a sessão solene do 25 de Abril com o discurso do Presidente da Assembleia da República, que foi aqui um bocadinho divisivo no total do hemiciclo, não estou a dizer dentro do PSD, e foi bastante aplaudido, mas há muita tese na oposição de que o PSD está a ensaiar um caminho de recuo nas questões de transparência. Isso está a acontecer? Temos Hugo Soares a dizer que o regime de transparência devia ser revisitado, a Guiar Branco a dizer que está a haver um reality show na política. O PSD está a querer recuar nas questões de transparência? O PSD é bastião nas questões de transparência e não recua, mas deixe-me dizer, Miguel, eu já estou na minha 4ª legislatura e, portanto, como deve imaginar, já tenho alguma experiência e algum capital de experiência parlamentar, e deixe-me dizer-lhe que o discurso do Sr. Presidente da Assembleia da República, Zé Pedro Aguiar Branco, do meu ponto de vista, foi o melhor discurso que eu ouvi fazer enquanto Presidente da Assembleia da República, e julgo que isso diz tudo da pergunta que me coloca. Paulo Muniz, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar ao sofá do Parlamento. Eu sou Miguel Viterbo Dias e estamos de regresso daqui a uma semana.